Gente, boa noite. Nós já iniciamos a transmissão, mas como sempre, principalmente no dia das parábolas, a gente sempre começa 5 minutinhos antes, para dar tempo da gente dar os avisos, compartilhar. E tá, esse livro só para pôr aqui para poder fazer propaganda depois. Então a gente até pede para que vocês nos ajudem, a Ana vai compartilhar lá também. Porque hoje, como estamos dois aqui, nós não vamos conseguir comentar, então o pessoal da página que já está acostumado a ajudar, nós vamos pedir muito que nos ajudem hoje. Já nós vamos falar, bom, quem está acompanhando já viu na página qual é a parábola da rede, e a gente, 7h30 em ponto, a gente inicia com a parábola. Então, nós estamos já em mais de 40 amigos, então nós pediríamos que quem está com a gente já ao vivo, se puder compartilhar, como a gente falou ontem, e depois nós tivemos mais alguns depoimentos, muita gente acabou chegando ao amigo do bem, aos amigos do bem, pela enquete que a Ana sugeriu, e está lá logo na primeira publicação nossa. Muita gente conheceu e ainda está com a gente na página através de grupos, que foram, alguém compartilhou em grupo uma das nossas transmissões, ou de palestra ou de estudo, acabou conhecendo e hoje tem acompanhado a gente. Então, se vocês puderem, quem está assistindo já conhece o nosso trabalho, puder compartilhar com amigos e grupos, principalmente grupos, nós agradecemos muito para a gente levar esse trabalho que a gente vai comentar já. Muita gente tem usado como Evangelho no Lar. Inclusive ontem alguém no estudo perguntou e a gente tem indicado, muita gente tinha nos perguntado sobre isso e nós comentamos exatamente uma discussão, nós conversamos e achamos que, como é um tempo mais ou menos parecido com o que a gente tem o costume de fazer o Evangelho no Lar, que é meia hora, né? Muita gente, eu faço sozinho, eu não sei como fazer, eu não estou acostumado, é ruim fazer sozinho. Então aí a gente acabou sugerindo das pessoas usarem as parábolas de Jesus, que a gente faz que é meia hora só, para fazer o Evangelho no Lar. Então, muita gente falou que está fazendo, que deu certo. Estou vendo aí já muita gente conhecida, Camila já está, o pessoal que está com a gente sempre, se puder nos ajudar, já ir compartilhando, enquanto a gente não inicia, a gente agradece, tá bom? Como sempre, eu estou bloqueado mesmo, gente, então eu não vou nem ficar insistindo. Se vocês puderem nos ajudar a compartilhar, principalmente com grupos como ontem. Ontem muita gente participando, né? No estudo com a gente, muito comentário bacana, muita gente ajudando demais no estudo. Cada dia mais estudiosos aí da doutrina participando com a gente, o que nos deixa muito feliz. Então, mais 2 minutinhos, né, para a gente começar realmente a falar das parábolas. Gente, como sempre, não é o mesmo formato para quem acompanhou ontem o estudo eu estou vendo agora o pessoal entrando, eu vou dar uma boa noite geralzão, a Camila, semana passada a gente viu junto, hoje está aí com a gente de novo, Madá, já viu a Cássio. Não dá hoje, quem está acostumado, Humberto também está ao vivo. Como vocês sabem, quem está acostumado a participar do estudo com a gente, hoje nós não conseguimos abrir para a participação dos internautas, porque é um tempo muito curtinho e a gente não consegue fazer isso. Mas os comentários, algumas perguntas, alguns questionamentos que possam aparecer, a Pri, boa noite, Valéria, que possam aparecer depois, nós respondemos um a um, tá? Quem está entrando a primeira vez, a parábola, ontem muita gente perguntou para a gente, tinha muita gente nova na transmissão do estudo, então hoje não é o mesmo formato. A gente agradece muito a participação, mas como é só meia hora, nós não conseguimos abrir para pergunta, a não ser que seja alguma coisa, e se for alguma coisa muito importante, tal, manda no particular, manda no WhatsApp, a Valéria colocou fixo aí o número do atendimento fraterno,
nós ficamos à disposição, tá bom? Então, vamos lá, Miriam, boa noite. Estou vendo aí mais gente chegando. Então, quem puder nos ajudar, para a gente já começar. Faz o shopping Amigos do Bem. Mas enquanto isso nós já vamos aproveitando. A Ana lembrou aqui bem que a gente divulga, e eu sempre falo que a gente divulga mesmo, sem o menor problema, as coisas bacanas que a gente conhece, sabe que o trabalho é bem feito, direcionado para obras assistenciais, enfim. A gente, além de gostar, é o que eu falo toda semana, além da gente gostar das coisas que esses amigos nossos fazem, nós sabemos para onde vai, qual é o destino, as pessoas fazem realmente pensando no próximo, então a gente realmente divulga muito. E eu vou já divulgar né, que a Ana me lembrou bem. Hoje nós já viemos, hoje o Manu vai ter que pagar mas não dá pra ver, um diferencial, depois nós vamos levantar, no final a gente mostra para vocês, mas 2 modelos novos, a Ana está com a camiseta dela, aliás, depois quem quiser dar o parabéns no final, aniversário da Ana hoje, né, para quem não sabe, e depois ela mostra o desenho, e essa também é nova, do Kardec com a máscara, o da Ana é a frase do... O da Ana já levantou, o meu é a do Kardec, aí deu para ler aí o da Ana. É aquela frase lá do Drauzio, que o Manu, como sempre, show de bola, extremamente criativo, fez a camiseta. Levanta que eu sou também. Não, o nosso é facinho, o meu é o Kardec com uma máscara, show de bola também, adorei. Então nós fazemos projeto. E toda essa verba da Perispírito, quem quiser entrar na página deles no Facebook, toda a verba arrecadada com a venda de camiseta, vai para a construção da sede própria da Casa de Fraternidade de Araraquara, que faz um trabalho maravilhoso, tá bom? Nossa, também 133 corações. Muita gente já. Então, gente, quem quiser compartilhar esse pouquinho, nós já vamos iniciar, faltando 1 minutinho, nós vamos começar a transmissão. Estou vendo aí já muita gente conhecida. Obrigada, gente, muita gente dando os parabéns, tá bom? Então, gente, a Ana vai fazer a oração inicial, nós vamos fazer a parábola. É uma parábola que eu particularmente gosto muito. Nós já fizemos o joio e o trigo. Quem acompanhou, eu vou dar para Carol responder. Vai parecer que é bem... Vai lembrar que liga muito. O André Luiz Vacaro ao vivo. Olha! Parabéns, minha irmã. Feliz aniversário, te amo. Agora cai um dilúvio com o André ao vivo na transmissão. Peraí, deixa eu ver. Olha lá. Eu acho que é seu irmão, né? Falou minha irmã, feliz aniversário, te amo. Eu acho que sim. Te amo. Lá, a Camila está falando que adorou as camisetas. Priscila, tem sim. Tem como enviar. Eu passo direto, inclusive, depois o WhatsApp do Manu, mas é só entrar na página da Perispírito, no Face, que tem todas as orientações. Eles entregam no Brasil inteiro. Inclusive, amigos nossos no Nordeste já compraram e nós fazemos muita propaganda deles porque é muito legal. Eu devo ter umas 15 camisetas deles, uma melhor que a outra, mas essas achei muito show de bola. Gente, vamos lá, a Ana vai fazer a oração inicial e a gente começa com a parábola da rede. Quem tiver com o Evangelho na mão e quiser acompanhar, Mateus 13, 47 e 52, tá certo? Então nós vamos falar da parábola da rede hoje, tá? Bom, boa noite, né? Não falei boa noite ainda. Boa noite a todos os amigos. Bem-vindo à página. Puxa, estou muito feliz, André. Muito mesmo. Muito obrigada. Amo muito você. A Maia, minha pequenininha aí. E agora tem uma neta, né? Uma bisneta. Sei que ela ganhou a boneca. Amo muito vocês. Obrigada, André. Família, é tudo de bom. Eu convido a todos, então, para uma oração. Depois, mais tarde, na oração final, eu faço os agradecimentos pessoais Vocês tornaram o meu dia muito mais feliz. Pessoal da página, pessoal que acompanha, muita gente mesmo. Gratidão por tanta felicidade hoje. Convido a todos uma oração. Primeiro, um sentimento de gratidão a Deus por mais um dia, pela oportunidade da reencarnação, a oportunidade
de tentarmos nos melhorar, né? Seres humanos melhores do que já fomos um dia. Oportunidade de acordar hoje da vida. Gratidão ao Pai. Gratidão ao Pai por estarmos reunidos em seu nome para esse estudo. E a Jesus, nosso mestre, nosso irmão mais velho, nosso amigo. Que a paz de Jesus esteja conosco. Que os nossos amigos espirituais desta casa que nos acompanham, nos intui, nos ajude a compartilhar conhecimentos e também aprender com vocês em mais um evangelho, em mais uma passagem do Cristo. Também pedimos que Jesus nos ajude a entender e colocar em prática. E peço que todos coloquem as suas águas, peço a espiritualidade amiga, que no decorrer do trabalho de hoje já vão fluidificando a água dos nossos amigos que estão nos assistindo. Deixem suas águas, que a espiritualidade já está trabalhando conosco. Gratidão e que assim seja. Que assim seja. Gente, como nós conversamos, hoje nós vamos fazer a parábola da rede. E só para se localizar, a Ana é muito feliz quando ela comenta com a gente que as parábolas vieram no momento, numa intuição, numa sexta-feira à tarde, e nós iniciamos uma sexta-feira à noite com muita gente, como hoje, sem fazer nenhum tipo de divulgação, e as pessoas gostaram muito, e nós também. E nós fizemos, por escolha, inclusive, com a diferença só da ovelha perdida, que a Ana gostava muito e nós fizemos ela, mas nós começamos com a do semeador, fizemos da ovelha perdida, depois fizemos a do joio e do trigo, fizemos o grão de mostarda, o do fermento, e o Edgar entrou e fez a do tesouro perdido. Está faltando só a da pérola, que a gente deve fazer, porque eu e a Ana acho que só temos mais uma nos próximos 2 meses que nós conseguimos. Afinal, o povo está cansado. Nos encaixar e muitos amigos participando, que nos dá uma alegria muito grande. Amanhã nós vamos ter um amigo pela primeira vez que estaria com a gente fisicamente no próximo mês, que é o Fernando Souza, eu não vou lembrar a cidade dele agora, mas amanhã ele vai estar com a gente. Quarta-feira ele esteve no Verdade de Luz, um amigo muito querido, Fernando. Um livro muito bom, por sinal. Amanhã ele vai estar com a gente também. Então, na verdade, das 7 parábolas que fala do reino de Deus, nós vamos fazer a última, que é a parábola da rede. Como eu falei para vocês, nós fizemos 4, eu e a Ana. O Edgar fez a parábola do tesouro perdido, está faltando da pérola, talvez nós façamos, ou alguém vai fazer no meio desse caminho, e nós resolvemos fazer a parábola da rede, que eu gosto muito. Ela parece, num primeiro momento, muito parecido com a do joio e do trigo, mas nós vamos ver que tem algumas diferenças bem interessantes. No joio do trigo a gente falou muito da vida, do que a gente vivia, do que a gente fazia no momento das nossas escolhas, e nós vamos perceber agora na parábola da rede um pouquinho mais diferente, mais profundo. É a última das 7. Eu acho que Jesus, aí sim, eu acho que ele veio pegar muito claro, falando da nossa realidade espiritual, do nosso mundo espiritual, e que me encanta muito. Todas as parábolas eu gosto demais, mas tem algumas que, é claro, né? A gente sempre tem um carinho muito grande. A Ana, por exemplo, gosta muito da ovelha perdida, tanto que nós fizemos, passou depois esse trabalho para as crianças, enfim, cada um tem. A do semeador todo mundo gosta de fazer, do filho pródigo, são as mais conhecidas, que a gente acaba se identificando mais. E a da rede, ela é uma parábola que não é tão conhecida. A do joio e do trigo, por exemplo, é muito mais conhecida, é muito mais falada, né? Mas eu gosto muito, e nós vamos conversar um pouquinho sobre ela. Então eu sempre falo para vocês, a gente usa alguns livros, né, para estudo. A Ana está com o do Caligares, que a gente usa bastante, tá? Então a gente usa bastante para estudar. O Parábolas de Jesus, a Luz da Doutrina Espírita, do Rafael Papa, nós usamos muito, todas as vezes, para estudo, inclusive como referência. Inclusive o Rafael participou de uma das parábolas com a gente, fazendo a transmissão, que foi uma alegria muito grande, né? Eu já falei para ele que eu entreguei, que está saindo Parábolas de Jesus, a Luz da Doutrina Espírita 2, logo vai estar no mercado. Então, mais um livro rico para a gente estudar.
E esses a gente usa para estudar, a gente usa muito do Caibar, Parábolas e Ensinos de Jesus, e outros tantos, né? Tem esse que eu gosto muito para estudo, que é estudo aprofundado, que é da FEB. Quem me conhece sabe que eu tenho minhas restrições, mas esse trabalho é muito bacana, são 6 livros de estudo, para quem gosta de estudar. Mas para a leitura da parábola, nós temos usado o Novo Testamento, com a tradução do Haroldo Dutra Dias. Tá? Eu falo que é uma tradução muito rica, e além do que ele tem todo umas explicações, os verbetes, ele dá uma explicação do termo, do período que foi feita. Então, para quem quiser ter esse Novo Testamento, eu indico. Foi um dos Novos Testamentos que eu consegui ler, estudar usando. Ele tem toda uma didática super bacana, tá bom? Então vamos lá. Eu vou fazer a leitura, a Ana faz um comentário e a gente fala rapidinho, porque nós temos só mais 20 minutos, né? Então, e é uma parábola curtinha. Vocês vão ver que ela é bem curta. Então, parábola da rede, quem quiser acompanhar, lá no capítulo 13, 47 ela vai começar, né? Mateus, capítulo 13, vamos começar no versículo 47, ele vai até o 52. Então, quem tiver na mão, por favor, pegue aí e nos ajudem depois nos comentários, tá? Estou vendo muita gente nova. Valéria, Edmilson, Madá, o Acácio, Camila, se vocês puderem ir lembrando para o pessoal que é novo, da enquete, nós agradecemos. Ontem entraram 7 novos amigos falando de onde que era, inclusive aquela, acho que é Márcia, né? Que deu um depoimento a respeito do momento, Nádia, do momento que ela está passando do câncer. Foi uma experiência muito grande, muito bacana para a gente ontem. Ela também fez o depoimento na página, tá bom? Então vamos lá, parábola da rede. Novamente ou finalmente, em algumas traduções, né, mas o Haroldo usa novamente, mas a gente vai ver em algumas que são finalmente, porque ele fala que é a última das 7. Mas novamente, o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar, que recolheu todo gênero de peixe. Quando ficou cheia, depois de a puxarem para a praia e de se sentarem, recolheram os bons em recipientes, e os deteriorados jogaram fora. Assim será na consumação da era. Os anjos sairão e separarão os malvados do meio dos justos, e os lançarão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Entendeste todas essas coisas? Diziam-lhe, sim. Ele lhes disse, por isso todo escriba que se tornou discípulo no reino dos céus é semelhante ao homem, senhor de casa, que extrai do seu retorno coisas novas e antigas. Certo? E depois nós vamos ver a visita a Nazaré. Para quem quiser seguir a sequência toda, vale a pena a gente ir estudando. Então essa é a parábola curtinha. Então ele compara, a Ana vai fazer, comparação que ele faz, o reino dos céus, a rede lançada. Certo? De novo, só para a gente ressaltar, Jesus, ele vem falar ao seu povo, né, da época, com as coisas da época, com os trabalhos da época, o que era de fácil entendimento para eles, né? Por exemplo, a pesca, na época, era uma maioria eram pescadores, né? Então você vê que ele fala sobre a agricultura, ele fala sobre a pesca, ele fala sobre as principais atividades daquele povo, para poder ter um entendimento mesmo, né? Mesmo assim, a gente está em 2020 e nós estamos estudando ainda o que ele quis dizer. Jesus deixa muito claro, eu me encantei com essa parábola e vou dizer que eu não a conhecia. E esse negócio de estudar, de fazer a parábola faz a gente estudar e é muito bom, porque é uma parábola curta, mas de uma grande profundidade. Ele fala muito claro sobre a reencarnação aqui, nessa parábola. Sobre a terceira revelação, né, que é a doutrina espírita, que é a diferença, né? Porque em muitos outros lugares, se você falar em fornalha de fogo, lançarão na fornalha de fogo, já vai achar que é um inferno, né? Aí já vai se distinguir se é um inferno. Não é isso que Cristo quis dizer com essa parábola. Então, só para a gente
entender. É que ele diz que a rede é como se fosse o reino dos céus, né? A rede é a lei de amor escrita por Deus, ou seja, tudo que a gente tem essa rede, todos os mandamentos de amor dentro da gente, né? Que aí eles puxam com a rede, essa rede, né? O mar. O que seria o mar? Quer dizer, tiraram do mar, tiraram os peixes do mar, tiraram da terra, tiraram nós vamos supor, do planeta Terra, de onde a gente está vivendo. E os peixes? Ele diz que tem peixes de todas as espécies. Tem peixes menores, maiores, peixes não bons para consumo, peixes... Então ele divide. O que são esses peixes? Somos nós, os espíritos encarnados, e temos diversas classes aí de adiantamento moral no nosso planeta de prova e expiação hoje, né? Que nós vivemos hoje no planeta Terra. E o que seria essa praia, quando é puxado para a praia? A praia seria um lugar entre o plano físico e o espiritual. Uns podem dizer umbral, outros podem erraticidade, ou seja, é nesse lugar, quando a gente, como, né, o Alexandre falou ontem, querendo ou não, um dia todo mundo vai morrer. Quando a gente desencarnar, né, nós vamos para um certo lugar e aí nós vamos ter realmente a ideia do que a gente fez de bom, o que a gente fez com esta oportunidade de encarnação aqui, de reencarnação aqui na Terra, né? E aí sim vai ser separado. Por que essa separação? Bom, eu consegui cumprir a minha meta, eu consegui ser melhor, eu consegui me adiantar, vou para algum lugar melhor. Não, meu filho, você não conseguiu, você planejou várias coisas e fez 20%, não deu essa vez. Então, os peixes, na verdade, quando são separados, eu estava lendo sobre, não só nesse livro como em vários, eles retornam para o mar, né? Eles não são jogados fora, eles retornam para o mar, às vezes porque são muito pequenos para crescerem, enfim. Então, o que é esse retornar para o mar? É reencarnar novamente. Então, a gente reencarna novamente para ter a chance que Deus vai dar. Nós vamos ser retirados do mar e voltaremos para o mar quantas vezes necessário para o nosso crescimento. Sem chance de dúvida divina. É por isso que a rede, a gente fala que é a lei de amor de Deus, né? Nesse resgate, quando a gente desencarna, e essa volta para o mar, que é a volta para o mundo. Para que mundo? Para o mundo que a gente couber, o mundo onde a gente conseguiu evoluir. Se eu não evoluir muito, estou ainda no nível de prova e expiação. Há várias moradas na casa do meu pai, vou para o mundo de prova e expiação. Se eu conseguir melhorar, vou para um mundo melhor. Então, na verdade, essa fornalha onde haverá choro e ranger de dentes, por quê? Porque o planeta ainda de prova e expiação é um planeta onde tem muita dor ainda, muita diferença social, e não é um inferno, e sim é a evolução de cada um, né? Ou eu vou para o céu, para mundos melhores, ou eu vou para um planeta não tão evoluído. Perfeito. Só disso que a Ana falou, só para a gente, às vezes, passa batido, inclusive para a gente. Quando eles usam o exemplo do peixe devolvido, jogado fora, que a gente lê na parábola, e a Ana falou agora, não, na verdade eles são devolvidos ao mar, em muitas explicações, vários livros Sim. que a gente lê, muitas interpretações ou muitos estudos, eles são devolvidos ao mar. E a Ana foi muito feliz exatamente só para a gente entender, porque a gente deixa passar batido às vezes. E ela falou, sem querer, ela falou assim, para o nosso crescimento, inclusive o do peixe. Quando os pescadores tiram da água os peixes bons e levam para serem consumidos, serem vendidos, são os que estão saudáveis, que são grandes, vão dar comida. E eles devolvem, eles não jogam para o lixo. Eles devolvem ao mar os que ainda são pequenos. Por quê? Por uma chance de crescimento, por uma chance de melhora, para uma próxima pesca ser resgatado. É essa imagem que a Ana falou. Eu digo sempre que quando muito novo, né, e quando depois a gente vai conhecer a doutrina espírita, muita gente, com razão, ou pelo menos posso falar por mim, né, não por muita gente, nós lemos
a Bíblia ou o Evangelho, e nós sentimos, assim, eu me sentia muito angustiado quando novo no colégio La Salista, quando eu lia esses textos, né? Olha que triste, né? Quando ficou cheio, depois de puxarem para a praia de se sentarem, recolheram os bons em recipientes e os deteriorados jogaram fora. E aí eles continuam, né? Assim será na consumação da era. Os anjos sairão e separarão os malvados dos justos. Eu acho que como a gente tem essa centelha divina de Deus com a gente, não dá para acreditar num texto desse. Não, e vamos lá. Aí fica difícil de você entender. Você fala, pô, não, tu não entendi. Como assim? Não, entendeu. Nas outras crenças, eles nos deixam claro que aí lançarão na fornalha do fogo. Ou seja, vai para o inferno mesmo. E eles lhe disse, entendeste todas essas coisas? E dizia-lhe, ou até antes, né, lançarão na fornalha do fogo, ali haverá pranto e ranger de dentes. Eu escutei isso de vários ateus que discutiam comigo quando a gente falava em doutrina espírita, falavam, nossa, você acredita nesse Deus? Eu falei, eu não. Ah, mas está escrito. É a Bíblia, é a palavra de Deus. Eu falei, não é a palavra de Deus. Quem escreveu foi o homem, ensinando mais. Daí nós vai dar um seminário e não uma parábola de meia hora. Mas só para a gente ter uma ideia, a Ana passou uma visão geral do que nós, espíritas, acreditamos. Vários, né? Nós falamos do Rodolfo, falamos lá do livro do Rafael, que é o Wilson que escreve o texto, falamos do Caibar, da FEB, do Haroldo lá que tem as explicaçõezinhas. Então essa é a visão que muda algumas visões, claro, são 6 autores diferentes, mais a Ana comentando, mais eu comentando, mais vocês, cada um entende de uma certa maneira, de uma profundidade, com um olhar diferente. Mas só para a gente ter uma ideia do que a Ana falou agora, né? Nas religiões tradicionais, algumas aí conhecidas, que também não cabe a nós julgar, mas eu falo para a gente entender o porquê que a gente sofria tanto em ler a Bíblia, a dificuldade de ler a Bíblia, porque eu me sentia no inferno, né? Eu, ruinzinho do jeito que eu sou, com 10 anos, eu já me sentia sem salvação. Porque com 10 eu já sabia que ia para o inferno, de acordo com tudo isso. Mas olha assim, ó, isso é de eu não vou falar religião para não ser desagradável, mas isso é de um estudo de uma religião. Esta parábola apresenta o final do programa de Deus. Isto é, quanto aos mistérios do reino. Leva-nos em pensamento além do arrebatamento da igreja até o fim da grande tribulação. Dentro da rede da profissão cristã haverá muitos elementos falsos, todos os quais serão castigados. A cristandade sem Cristo será julgada. Os justos terão sua parte no reino, embora isso não se destaque aqui. Gente, quando eu leio isso, eu me apavoro. Eu fico realmente apavorado, porque eles falam aqui em castigo, e outra, a cristandade sem Cristo será julgada. Quer dizer, então eu fico pensando que muitos ateus que eu conheço, que fazem muito mais para o próximo do que eu que sou espírita, do que o meu amigo que é evangélico ou que é católico, será que esse Jesus que eu amo tanto, que eu admiro tanto, que nos passou só mensagem de amor, só nos ensinou amor, será que ele vai castigar porque eu não acredito nele? Ou porque eu não sou cristão? Então assim, já começa daí. Quase 2/3 da humanidade estão banidos ou sujeitos ao inferno, porque não são cristãos. Então eu não consigo imaginar essa imagem desse Jesus que a gente adora falar que está rindo, que nos abraça, que é o nosso modelo e guia, falando em castigar porque eu não acredito nele. Mas vamos lá, então a ideia é exatamente essa. Quando eu falei no comecinho, antes da Ana comentar, que é parecido com o joio e o trigo, e ele fala dessa separação, mas aqui ele deixa muito claro a visão espiritual da reencarnação. Eu te dou mais quantas oportunidades você precisar. Eu te devolvo para o mar da vida quantas vezes forem necessários para que isso você chegue aonde precisa chegar. Agora, tudo isso que nós falamos, esse Jesus tão amoroso e Deus tão amoroso, claro que eu não posso lidar com o que não aprendeu, com o que está se esforçando para aprender. Esse daqui vai aprender? Vai. Isso nós temos certeza. Mas no tempo dele. Mas eu não posso lidar com a mesma maneira. Eu não posso dar o mesmo... O mérito não é o mesmo pelo esforço. O livre-arbítrio é meu. Mas volte
quantas vezes precisar, mas esse daqui continua andando. Esse daqui vai continuar o seu processo. E quando ele fala, isso é importantíssimo nessa parábola e em várias outras, quando ele fala em ranger de dentes, em arrastar corrente, em pranto, lançar na fornalha. Gente, em momento algum nós podemos imaginar o Pai nos condenando a um inferno eterno, a um sofrimento eterno. Um Pai que é só amor, que nos criou para o amor, que nos criou a imagem e semelhança, e eu sempre falo que nós invertemos, nós criamos Deus à nossa imagem e semelhança. Nós transformamos Deus no que nós, mesmo nesse estágio atual, somos. Mesquinhos, vaidosos, orgulhosos, vingativos, mimados, né? Porque aí, se eu acreditar nisso, quer dizer, olha, se você não acreditar em mim, você está no inferno. Como assim? Eu preciso te conhecer para te amar. Que é o que a doutrina espírita, nas parábolas, principalmente, quando Jesus, ele fala em todas... Vamos só tentar imaginar o seguinte, ó. Se Jesus veio falar só de amor, como é que nós podemos interpretar uma parábola dele, onde ele fala em fornalha do inferno, se acreditássemos no inferno físico, material, em ranger de dentes e sofrimentos literais? O que ele quer dizer com o sofrimento, com o ranger de dentes, com o pranto? Devido às nossas escolhas, é claro, e nós sabemos disso o tempo todo. Quando tomamos escolhas, quando seguimos caminhos equivocados, temos consequências. Falamos ontem no estudo. Lei de causa e efeito. Não é castigo divino, é uma lei natural. Eu me equivoco e isso gera uma consequência. Normalmente, uma consequência desagradável. Por quê? Porque eu escolhi o caminho equivocado. É nesse sentido, então, que nós temos que entender esse ranger de dentes e esse pranto. E não no sentido literal que a gente vê lá, aquelas imagenzinhas, e eu fico com dó até do coitado do capeta, né? Porque pensa um cara que tem que também, que escapou lá, enganou Deus e não sei o que, escapou, ficar com um tridente pondo fogo e carvão para ficar queimando os outros. Eu tenho pena até dele. Mas, enfim, embora tenha algumas pessoas, né, que... Bom, deixa eu pra lá, melhor eu não fazer esse comentário. Tá indo bem até agora, né? Então é nesse sentido. Toda essa parábola, ele fala o tempo todo em relação a isso. De que, claro que vai haver uma separação, e a Ana comentou isso já, nós estamos, sem desespero, caminhando para um planeta de regeneração, e eu sempre digo, sempre falo isso, quem está caminhando para um planeta de regeneração são os espíritos que aqui vão continuar habitando, e não o planeta. O planeta simplesmente está mudando devido às nossas mudanças. Se eu não mudar, se eu não tiver condição moral, como a Ana falou, de me localizar, encarnar, reencarnar num planeta que tem essas condições, eu vou ser abandonado e vou para a fornalha, para o inferno eterno? Não, eu vou para onde a minha condição moral me permite, aonde eu vou me encaixar, aonde a minha realidade moral se encaixa. Eu acho que assim, essa fornalha, vocês imaginam assim, nós estamos no planeta de prova e expiação, só que a fatia do planeta de prova e expiação, ela não é pequena, né? Nós estamos numa fatia de prova e expiação onde a gente tem TV, a gente tem internet, a gente tem celular, a gente tem tanta coisa. E de repente, se eu não me encaixo num planeta regenerador, eu posso ir para um planeta de prova e expiação onde eu não tenha tecnologia, onde eu não tenha tantas coisas que eu já tive. E aí esse ranger de dentes é porque eu já sei o que é ter várias coisas e eu não tenho mais. Eu tô lá, eu voltei para um planeta de prova, eu não regredi, só que a gente não esquece que a fatia, todas as fatias desses mundos não são o de hoje. Nós estamos em prova e expiação desde quando? Quer dizer, eu posso voltar lá na época que eu não tenho nada disso, que eu não tenho esse conforto, que eu não tenho essa tecnologia, e aí sim, o meu ser vai lembrar que eu tive um conforto, porque a minha memória de perispírito está ali, e eu vou ter que conviver num lugar aonde eu preciso criar tudo isso novamente. Então, esse é o sofrimento. Esse é o sofrimento dessa diferença. E o outro que está no planeta regenerador já está num planeta onde o mal não prevalece tanto, né? Onde o bem já
já é visto. Hoje em dia não, hoje o mal já prevalece, mas lembremos que há 100 e poucos anos atrás tínhamos escravos e estávamos no planeta de prova e expiação, não é? Hoje não temos escravos, será que a gente vai voltar num planeta de prova e expiação bonitinho agora sim, com tecnologia, celular? Não sei. Então esse ranger de dentes é porque sim, a gente já passou por várias coisas e talvez já temos hoje contato com coisas boas e não aprendendo, temos que voltar nesse planeta de prova e expiação, mas numa outra era, num outro tempo. Nós vamos encerrando, porque hoje nós não vamos passar muito tempo. Só lembrando, só o finalzinho que a gente acaba pulando, e já me questionaram isso também uma vez, que ele fala aqui que nós somos separados pelos anjos, né? Os anjos sairão e separarão os malvados do meio dos justos. Aqui cabe um comentário também extremamente importante. Quem são esses anjos que separarão? Os enviados de Deus, protegidos de Deus? Os que ele colocou como prontos e acabados? Eu tenho um comentário que eu faço, que a Ana fica brava e dá risada depois, que se os anjos fossem feitos como a religião que eu fui criado de moleque, porque era um colégio lasalista, católico, se eu acreditasse que os anjos são criados à parte, prontinhos, loirinhos, de olhos azuis, com asinhas brancas, roupinhas brancas e tudo mais, eu ficaria extremamente mais revoltado do que eu sempre fui. Porque por que eu tenho que passar por todas as vicissitudes, por todas as dificuldades, e esses caras foram criados tudo bonitinho assim? O que eles fizeram para ser bonitinhos assim e não terem passado por nada do que eu passei? Eles não tiveram sogra, não tiveram vizinho, não tiveram amigo chato, não tiveram palmeirense perto, enfim, eles não tiveram várias situações porque todos nós temos que passar. Pessoas chatas em grupo de WhatsApp, aqui tenho certeza que todo mundo tem. Então assim, por que eles não tiveram que passar por isso e são perfeitos? E nós estamos passando, a doutrina nos deixa claro. Então quem são esses anjos? Esses anjos são os benfeitores, são todos os espíritos que foram criados exatamente como nós, simples e ignorantes, que aceleraram o processo, ou são criados há mais tempo do que nós, evoluíram mais rápido. O Humberto está lembrando do espírito de porco, bem lembrado, Humberto. Depois eu conto para vocês essa história. E evoluíram, e hoje são seres celestes, ou benfeitores que estão acima do padrão moral nosso. Esses são os anjos que ele está falando que vão separar. E não é o separar como a Bíblia interpretada ao pé da letra ou ao interesse de determinada religião nos diz. Eles vão nos separar de que forma? Olha, você pode seguir para a regeneração. Você já entendeu muita coisa. Você já vai viver numa situação onde os seus companheiros vão viver no mesmo padrão, onde o amor vai começar a prevalecer, onde a gente vai conseguir deixar de lado algumas coisas. É a história do peixe bom, né? Sim. E aí qual é o... E aí, quando a gente lê isso, dá a impressão assim, não, então esses vão para o céu, vão ficar sentados à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, que tem lá um negócio desse que fala lá na igreja, e os outros vão para o inferno. A sensação quando as pessoas leem essa frase é isso, os anjos do Senhor vão separar os bons dos malvados. Vão mesmo, mas por simplesmente escolha. Os bons vão continuar a sua jornada, e sabe qual que é o... Eu vou contar um segredo para vocês, que a doutrina é encantadora, e ela é muito mais lúcida e extremamente amorosa, que esses mesmos benfeitores que vão acompanhar e orientar a continuada da jornada desses espíritos que já aprenderam e estão caminhando por pernas próprias, com um olhar diferenciado, já aprendendo a amar, vão tratar da mesma forma os que eram os peixes ruins. Talvez com mais amor, porque eram os mais necessitados de amor. Porque só com amor que a gente aprende a amar, gente. Então, esse mesmo anjo, que na visão de quem lê isso ao pé da letra, e várias religiões fazem isso, eu olho como o anjo vingador, que ele vem aqui, separa o que vai para o céu e o que vai para o inferno. A doutrina espírita vem nos mostrar completamente diferente, e olha que lúcido e quanto amor do Pai. Esse mesmo espírito benfeitor que tem o cuidado com o Chico Xavier, tem o mesmo cuidado com o assassino, talvez mais. Porque esse daqui está precisando, eu não vim para os sãos,
eu vim para os doentes. Essa é a fala do mestre. Então, se nós conseguimos entender isso, olha o tamanho do amor. Então, muda completamente a visão da leitura do escrito. Muda completamente a mensagem da parábola. E é essa mensagem que Jesus veio trazer em todas as parábolas, em todos os exemplos, em todas as passagens que nós conhecemos ou que precisamos conhecer. Então, em nenhuma delas nós podemos imaginar que Deus ou Jesus pudesse estar falando aos discípulos ou ao povo do reino do Pai, que é o reino celeste, que são os mundos felizes, é essa a realidade que ele está nos chamando, de que nós precisaríamos ou que nós correríamos o risco de ir para um inferno físico. É nesse sentido. Gente, muito obrigado. Amanhã nós temos a parábola, eu vou publicar amanhã, que hoje eu estou sem agenda aqui, mas é o Fernando Souza de Itararé, lembrei a cidade, desculpa Fernando, se você estiver ao vivo com a gente, que eu não consegui acompanhar aqui. Então o Fernando Souza, a primeira vez que ele vai estar com a gente, amanhã às 7h30, transmissão das parábolas, o encontro com as parábolas de Jesus. Então eu vou pedir para a Ana fazer oração, ela falou que ela quer fazer vários agradecimentos em relação do aniversário. Gente, muito obrigado. Ontem nós tivemos uma participação fantástica no estudo, né? Assim, e não só de quantidade, mas muita gente interessada, participando, questionando, ajudando com comentário, com pergunta, corrigindo coisa que nós estávamos de repente equivocados ou enriquecendo o estudo. Fica o convite para quem não entrou ainda, não curtiu e não seguiu a página, fazer isso. Tem a enquete, que é muito legal, a gente está muito feliz com a enquete, com o resultado que tem dado, com os comentários que a gente tem visto lá, tá bom? Então, minha gratidão, nossa gratidão. Amanhã nós temos a parábola. Domingo nós não vamos ter live, porque às 9 horas da manhã nós vamos compartilhar aqui na página do Amigos do Bem a palestra que eu vou estar fazendo pela página do Verdade e Luz de Jaú, num dia muito especial, que é o Dia das Mães. Com certeza vai ser um dia muito difícil de fazer palestra, e o tema escolhido foram as mulheres do Evangelho, em homenagem às mulheres e às mães. Como a gente tem falado, esse mês todo de maio e não março, nós estamos homenageando as mulheres. Ou nós tivemos terça palestra da mesa do Evangelho com 3 mulheres, foi fantástica. As outras 3 terças nós vamos ter a Melissa de Jaú, Mariana de Barra Bonita e a Sandra Fiore de Araraquara. Então se preparem, porque nós temos um mês extremamente iluminado. Gente, fiquem com Deus, até amanhã. E a Ana faz a oração final e os agradecimentos dela. É só uma dica do estudo. Às vezes me veio agora, pode ser intuição, não sei, ou da minha cabeça, mas eu sei que para o Alexandre pode ser uma besteira, e se eu estiver falando besteira você me corrige. O Alexandre é extremamente estudioso. Eu estou estudando bastante agora. E para você que está começando a estudar parábolas de Jesus, as falas de Jesus, é muito interessante você lembrar todo o fator histórico da vida, da época de Jesus, porque tudo está interligado. Às vezes você não entende aquela parábola porque você não entende como eles viviam. Isso estou falando por mim, tá? Então eu não posso falar pelo Alexandre, porque deve estar, né, assim, careca de saber, super estudioso, mas alguns costumes da época, como jogar os peixes, como fala aí dos peixes ruins, isso daí já era na época, o costume deles era jogar esses peixes no mar. E não fala na parábola isso, jogavam os peixes no mar, eles não falam. Mas estudando os costumes da época, você vai entender, está subentendido isso. É só um exemplo de uma das dificuldades que eu tive. Mas bem lembrado. E fica mais fácil o entendimento. E aí dentro da doutrina espírita você consegue encaixar. Aí você consegue entender o que Cristo estava dizendo. Parece uma coisa boba, mas ele fala assim, que separa os peixes bons dos ruins e joga fora. Esse joga fora é voltar ao mar. Porque eu falei, como joga fora? Aí eu fui procurar o costume da época, tá? Então aí fica mais fácil da gente entender o que Jesus quis dizer, tá? Desculpa, só uma... que para mim foi útil, não sei se para vocês, às vezes eu tô falando uma besteira, todo mundo sabe disso, e eu tô falando uma besteira. Não, eu acho que é super... Deixa eu só comentar. É extremamente interessante isso que ela falou, e a gente tem percebido nas parábolas.
Muita gente tem elogiado as parábolas e nós somos extremamente pequenos, gente. E isso não é nenhum tipo de fazer graça, não. Aquilo que a gente sempre fala, tem palestrantes e divulgadores da doutrina com uma bagagem muito maior do que a nossa, tanto em relação à oratória como de conhecimento. Mas a preocupação que a gente teve desde a primeira foi sempre trazer muito isso. Qual era o contexto? Para que as pessoas tivessem a curiosidade, porque nós não vamos conseguir, claro, que responder os questionamentos que nós trazemos há 30, 40, 50, 20 anos. Mas a ideia das parábolas foi trazer uma ideia geral, contextualizar para que a pessoa se interesse em procurar conhecer a parábola, estudar, nos perguntar, nos ajudar. É esse o objetivo. Então, essa ideia foi fantástica. Quando a Alexandre me convidou, eu falei assim, nossa, como é que eu vou estudar uma coisa que é tão difícil de entender? Então, eu acho que, assim, entender o que quer dizer a palavra, o que quer dizer no contexto, a rede, o mar, o peixe, por que eles faziam assim. Então, historicamente, explica muito, porque Jesus não fugia daquela época E outra, Jesus disse que não veio para destruir as leis, né? Então, tem muito do Antigo Testamento que eles continuavam fazendo, né? E Jesus não contestou isso, que eram alguns hábitos. E se a gente não estudar, a gente não consegue entender a mensagem do Cristo, tá? E aí você consegue entender todo o contexto. Então, eu queria agradecer a todo o carinho que as pessoas do grupo Família Amigos do Bem dedicaram, colocaram foto. Eu chorei um monte hoje. É difícil falar de uma pessoa só, de vários, assim. Muito obrigada, vocês fizeram o meu dia mais feliz. As mães das minhas crianças, assim, entraram no particular, falaram um monte. As minhas crianças falaram comigo um monte. Então isso, nossa, já com meio século mais um, isso é muito importante, assim, para mim. Foi muito importante, vocês são muito importantes. Gratidão a todos, a todas as mensagens, a tudo, todo o carinho que eu tive, eu não tenho como retribuir. Muito obrigada mesmo. E vamos então fazer a nossa oração para finalizar. Nessa sintonia do bem, como eu disse ontem, digo sempre, quando vocês estão desse lado, essa sintonia chega até nós de amor, de energia positiva, nos dá força e coragem para continuar um trabalho. Então, gratidão a Deus, nosso Pai, por mais um dia de estudo. Gratidão a Jesus, nosso mestre, nosso amigo, que nesse instante Ele nos abraça com seus braços, um abraço fraterno, um abraço acolhedor, aconchegante. E nesse abraço a gente vai sentindo as nossas dores, as nossas dúvidas, as nossas tristezas se dissiparem, porque lembramos que vivemos neste mundo da matéria e isso passa tão rápido, que é um segundo perto desse amor que Jesus tem por nós. E eu peço a Jesus que abrace a todos nesse momento que estão conosco. Peço a Jesus que leve paz e amor, tranquilidade, equilíbrio e paz aos seus lares. Que tirem os seus medos, que entendam essa fase que estamos vivendo do planeta Terra como uma oportunidade de nos recolhermos, de nos conhecermos, de nos melhorarmos e de olharmos o próximo como realmente nosso irmão. Para que não perdemos a oportunidade da caridade não só da palavra amiga, mas da caridade sim, material, muita gente passando fome, muita gente com dificuldade. A gente não pode ficar só no nosso mundinho, na nossa concha, pedindo proteção a Deus aos nossos familiares, esquecendo o mundo inteiro lá fora. E essa é a oportunidade que Deus nos dá, mais uma grande oportunidade de enxergarmos o nosso próximo. A gente pode sim, com todos os cuidados que a gente tem que tomar, como a saúde manda, a área da saúde manda, com luva, com máscara, com álcool em gel, com tudo, mas a gente pode sim cuidar de um irmão menos favorecido.
A gente não precisa esperar que eles peçam, a gente sabe quem precisa de ajuda. Então, que essa situação alcance os corações de todos e que todos consigam a sua mudança, principalmente na parte da caridade. Gratidão a Jesus, nosso Mestre, pela tolerância, pela paciência com nós, seus irmãos menores, seus irmãos arredios ainda e tão pequenos que somos. Peço que leve luz e paz a todos os nossos amigos que colocaram as suas águas fluidificando, de acordo com a necessidade de cada um. Que sirva para os seus males materiais, do seu corpo físico, espirituais, morais, que dê força e coragem a todos para levar a palavra de Deus, o seu Evangelho de Jesus, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Gratidão, que assim seja. Que assim seja. Gente, eu estou só falando tchau para algumas pessoas que eu não consegui. Eu vi agora só que o Tavinho estava presente, Humberto já tinha visto. Dona Conceição, a pergunta de Maria, manda no particular que a senhora tem lá do Isabel, boa noite. Dona Conceição manda para a gente a pergunta lá que eu tento responder. Se eu esqueci de alguém, só falar uma coisa. O Acácio falou que com os livros do Ale é uma delícia estudar e tal. Falou, quando a gente mudar para a nossa sede lá na Cidade Nova, nós vamos levar um livro e tal. Ou são intocáveis? A resposta é, são intocáveis. A gente vai comprar outros, mas esses... Gente, esse pensamento podia todo mundo ter, que nós vamos conseguir uma sede na Cidade Nova, assim, todo mundo já imaginando, quem sabe a gente consegue solidificar isso, fazer esse sonho virar verdade. Uma pessoa entrou, me chamou no Facebook, desculpa, eu não consegui responder ainda, desculpa mesmo, meu trabalho estava muito complicado hoje, não sei se você está presente, não é má vontade, mas eu respondo. Tá? Me perdoa se eu não consegui, porque hoje eu trabalho no consultório médico, hoje estava simplesmente lotado, não tive como responder todo mundo. Então, tá gente, bom? boa noite. Obrigada. Carolina quer vir aqui para ver que você está aqui. Carolina, que vocês estão vendo a Ana sem o celular, ele está aparecendo aí. Eu tô, vem aqui porque não está psicografando pelo celular. Vista. Vem aqui, Carolina, rápido para a gente encerrar. Gente, então de novo, a camiseta vocês viram, né? Fica em Família casa. Com Jesus, CD Família com Jesus, Facebook, Manu, 6 músicas até Kardec, fantásticas. Até Kardec com a máscara, tá certo? Vem pra cá que aí você não aparece, cabeça. Claro que aparece, eu tava vendo, mas aparece. Gente, boa noite. Essa é a Carol, essa lindeza é a Carol, que está passando aniversário comigo. Esse foi um dos maiores presentes também de hoje, porque ela mora em São Carlos. Enfim, eu sou babona mesmo, e daí? Gente, até amanhã, fiquem com Deus. Ó, a camiseta, continue vendo, a camiseta Agora ninguém viu de perto, lá. Peça, por favor. Conseguiram ver aí? Muito boa.